Oi, pessoal. Eu estou aqui para apresentar o programa especial, na verdade são 2 programas especiais, onde a gente resumiu, onde a gente pegou o que a gente acredita serem os mais bacanas ou as mais bacanas respostas sobre quem somos nós desse ano de 2020. Então, nós dividimos em 2 programas, porque a gente achou que tinha suficiente para isso, e acho que vale a pena, é um resumo do que todas as pessoas que a gente conversou nesse ano se colocaram, ou quase todas, na verdade, porque não estão todas, se colocaram a respeito de quem somos nós, qual é a nossa natureza, o que a gente é. Então, eu espero que vocês curtam. Vocês curtiram o Natal agora há pouco tempo atrás. Espero que tenha sido um Natal bacana, apesar das Covids, apesar de não poder comemorar e abraçar as pessoas que a gente gosta. Eu espero que tenha sido um Natal bacana. E espero que vocês tenham agora um ano novo também muito bacana. Então vamos lá? Vamos ver esse pessoal, o que eles acharam, o que eles falaram sobre quem somos nós? Então fica a nota positiva, eu acho, de fim de conversa aqui conosco, que é, já que estamos aqui, vamos aproveitar o fato maravilhoso de podermos fazer perguntas, nós, partes desse universo, que somos o próprio universo. Então, quem somos nós para você? Então, eu acho que, bom, em última instância, nós somos, como dizia Carl Sagan, né? Filhos das estrelas, somos formados de átomos pesados, que são sintetizados nas estrelas, mas somos parte desse, não somos só elementos que vivem nesse universo, mas somos parte do universo. Somos parte do universo fazendo perguntas sobre o todo, como se o dedo de uma mão fizesse essa pergunta sobre o resto do organismo. Temos algumas respostas, não temos outras, mas o fato de podermos fazer as perguntas é algo maravilhoso. Muito bom. A gente sempre acaba com uma mesma pergunta. Quem você acha que nós somos? Seres humanos. Eu acho que a gente precisa ser estudado e é uma peninha, como dizia Elke, é uma peninha que dá. A gente vai terminar essa vida sem poder saber o que o ser humano pode fazer de legal mesmo em prol do outro. Eu acho que eu acredito muito nas pessoas, muito, independente do que elas façam, independente das coisas que a gente vem passando nesses anos. Eu sou prova disso. Eu acho que todas as dores que eu tive, eu falo, né, que é um vexame, que é o maior mico que eu paguei, mas em algum momento essas pessoas, esses risos me deram alimento e condição de não parar nunca, sabe? E de conseguir ainda ter a segunda chance de falar assim, manda aquela menina aqui, vai, vamos ver. Entende? Então eu acho que a maior pena que dá é que a gente vai passar essa vida, a gente vai passar nessa terra e a gente não vai saber de verdade que a gente pode ainda fazer em prol do outro. Dentro de tudo isso que a gente está falando, quem somos nós? Nós somos, nesse momento, eu acho que a gente tem que dizer que nós somos um povo carnavalesco que, diante de todas as agruras que a gente vive, ainda encontra, sabe, uma forma de falar de si, de trazer a realidade que se vive, dramática, como a gente está vivendo, do ponto de vista, né, de crise econômica, de emprego, dessa coisa, mas trazendo também uma ironia e uma crítica. Então, o carnaval não é só o entreter, né, dentro da perspectiva antropológica, é o momento da sociedade se colocar e trazer as suas ansiedades, a sua crítica e, evidentemente, de se divertir também. Então, é um conglomerado e eu acho que o Brasil, nesse momento, é mesmo um país do carnaval, mas é um país da produção apolínea, de sociedade também organizada, né, que tem um olhar
sobre a sua própria realidade, e o carnaval é um momento disso ser destampado para aparecer como uma revelação, de fato, do que é ser brasileiro, do que é ter consciência do que se vive. Boa! Eu fecho sempre com a mesma pergunta. Quem você acha que nós somos, seres humanos? Quem somos nós? Nós, os bípedes? Isso. Eu sei lá, eu acho que nós somos seres organizados fisiologicamente com que a evolução nos proporciona. E voltando aí à questão da psicanálise, eu acho que é muito regido pelo o império das pulsões, sabe? Se a gente não tiver um pouco de consciência disso, por que eu faço isso dessa maneira e não atribuir isso a essa carga pulsional que te leva às vezes ao iceberg, não vai ter muito jeito, entendeu? Eu não vejo assim a humanidade, enfim. Meu irmão, que é físico, ele sempre dizia, quando a gente era muito adolescente, essas questões filosóficas de moleque, né, que a gente ficava pensando, ele olhava para mim e falava assim, mas eu, todo idealista, né, ele falava assim, mas Fernando, o mundo não caminha para nenhuma estrela brilhante, entendeu? Não é por aí. Mas acho que não mesmo. Entendeu? Então, mas é um assim, desejo você querer, né? Agora, tem pessoas muito dedicadas, interessadas. Vocês aqui têm a Casa do Saber, entendeu? É uma coisa que, pô, as pessoas vêm aqui não é para ficar pior, né? É para ficar melhor, né? A ideia é essa. A ideia A é ideia essa. dessa conversa também Exato, é essa. para espraiar um pouco de iluminismo, de conhecimento, humanismo. para você poder ser um pouco mais ponderado nas suas reações no dia a dia, né? Agora... Não tem dado certo. Bom, e depois, meu amigo, daqui ninguém sai vivo e é isso, né? No final todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, assim, se a gente conseguir pelo menos discutir esses assuntos e fazer com que as coisas mudem minimamente, depois eu acho assim, a gente tende a ser muito pessimista, né? Mas vamos pensar o seguinte, a humanidade nunca esteve tão bem, né? Nunca estivemos tão bem, do ponto de vista mesmo de redução de pobreza. A gente aqui no Ocidente somos todos uns mimados, né? Porque vai olhar na Ásia, o que aconteceu lá? A China, 40 anos atrás, as pessoas morriam de fome. Você vai para a China hoje, é um país vibrante, rico, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não tem mais miserável ano que vem na China. Então, assim, nós estamos... Mas aqui tem. Mas nós estamos acostumados com essa... A gente fica falando muito do Ocidente porque nós vivemos aqui. Claro. O outro lado dessa moeda tem um outro lado do mundo que está muito bem, né? A gente tem tido avanços aí em termos de alimentação, embora as pessoas estejam comendo porcaria e engordando, mas a alimentação é disponível hoje, questão de medicamentos, etc. Então, se a gente pega historicamente, é difícil negar isso, né? Saúde, educação, tudo está melhor. Se você pegar os últimos 500 anos, os últimos 1000 anos, tanto faz, né? A gente melhorou bastante. Nos últimos 200 anos, a gente melhorou bastante. Mas e daí? Eu acho que a pergunta é essa. Ainda falta muito, tem um monte de gente ainda muito pobre no mundo inteiro. E nós estamos destruindo o planeta. Ah, sim. O que não é uma boa ideia também. Tá péssima certo? ideia. Então também, e daí, né, que a gente está muito melhor se a gente está fazendo tudo isso ainda? Mas é isso. Não caminhamos para nenhuma estrela. Tem esse filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro há uns 2 anos atrás, 3 anos, sei lá, um filme, acho que é polonês, sei lá que filme. Chama Ida. Você chegou a ver esse filme? Não. Um filme de uma freira que sai do convento e ela tá para ser ordenada freira ou não, e ela sai do convento e fica um tempo, enfim, transa com o cara, tal, não sei o que, para ver qual era a vida. E aí ela fica naquela, será que eu volto pro convento ou fico aqui, né? Daí o namorado começa a falar, não, agora nós vamos, ele é músico, agora nós vamos para não sei aonde, daí ela fala assim, mas e depois? Não, aí nós vamos casar, não sei o que, mas e depois? Aí nós vamos ter um filho, mas tipo, aí o cachorro, aí ela volta pro convento. Volta pro convento. E depois, cara, eu também não sei, sabe? É um negócio... Você pode ficar quietinho no seu lugar ou fazer como vocês fizeram a Casa do Saber, eu vou lá estudar desigualdade, tentar fazer alguma coisa também para, né, para fazer alguma coisa com as nossas pulsões e sentidos, mas, sei lá, não... Carpe diem, né? É isso aí. Obrigado.
Então vamos fechar o programa. Eu fecho sempre com a mesma pergunta, que é: quem você acha que nós somos? Quem somos nós, humanos, ou brasileiros, ou o olhar que você quiser dar para isso? Nós humanos somos capazes de muitos gestos de generosidade, né? E de criatividade, de crescimento e de progresso, tanto que nós estamos onde estamos, mas também de muita crueldade, tanto que nós estamos onde estamos. Então nós somos seres que podemos tanto destruir como fazer coisas muito feias e fazer coisas muito bonitas, né? Então acho que nós temos que, como sociedade, construir instituições que nos protejam dos nossos instintos malignos e nos induzam para o lado mais iluminado da vida humana. Quem você acha que nós somos? Eu acho que nós somos, Celso, figuras, seres humanos, que estamos dentro de uma miríade de questões, quer dizer, fazemos parte de um grande grupo, digamos assim, de vida, fazemos parte de uma comunidade de vida. E acho que nós não somos a cereja desse bolo, nós somos mais um, mas nós temos um diferencial espetacular, que é o diferencial da emoção e do afeto, e somos capazes de usar a razão. Eu acho que nós somos esse enorme potencial, e o que mais me questiono muitas vezes é como nós estamos abrindo mão de poder exercer o que de mais humano nós temos, que é essa capacidade de fazer esses encontros, essas relações, as sensibilidades, os afetos. Eu acho que nós somos, então, portanto, figuras com um potencial espetacular e que nós não estamos sabendo explorar 1/1000 do que nós somos. E a minha esperança é que a gente avance. Quem somos nós? Eu acho que a resposta dessa pergunta é o único motivo da gente fazer a nossa caminhada, fazer a nossa travessia. Não houvesse essa pergunta, seríamos simplesmente mais um dos animais que habita a Terra, talvez com algumas vantagens, sem todos esses problemas existenciais que a gente tem, mas também sem essa possibilidade de se conectar com um grande mistério, né? Então acho que esses somos nós, peregrinos em busca das respostas das perguntas que nós mesmos aprendemos a criar. Boa! Quem você acha que nós somos, seres humanos? Olha, hoje eu me sinto mais impelida politicamente a tentar dizer quem nós somos, mulheres negras. Tá bom, vamos lá. Nós, mulheres negras, falando da minha geração, nós somos uma geração que se beneficiou muito das lutas das intelectuais negras brasileiras na década de 80 e 90. Nós nos beneficiamos de um país que estava em grande transformação no início dos anos 2000, dessa relativa democratização do ensino superior. Nós nos beneficiamos de um movimento político e cultural que hoje está olhando muito mais para as formas de coalizão do que para direitos específicos, né? Então, são formas de coalizão que estão olhando para demandas específicas, mas que estão pensando em termos de uma justiça social mais ampla. E nós temos grande responsabilidade com isso. Acho que essas somos nós. Tá bom. Do teu ponto de vista, quem somos nós? Eu acho que nós somos pessoas que estão se deparando, né? Eu acho que um momento de conflito que é um curto-circuito que mostra os nossos problemas estruturais. Nós fomos levados a acreditar
que nós podemos viver uma boa vida se cada um levar a sua vidinha com a sua pequena família, no máximo com seus amigos, com o seu projeto de emprego, de saúde e de hobby. Nós estamos nos deparando que isso é uma mentira, que você vive dentro de uma sociedade, do que acontece na dimensão política é profundamente importante, que o bem-estar ou mal-estar social é profundamente importante para a sua relação, para como você se enxerga, é constitutivo de quem você é, só que nós não confiamos ainda uns nos outros. Então, eu acho que existe algo de bonito aí a acontecer se a gente conseguir resgatar a noção e criar entre nós a noção de civilidade. Eu acho que tem uma sabedoria na noção de civilidade antiga, que na esfera pública eu tinha uma máscara. Eu tinha quem eu era, mas na esfera pública eu preciso de uma máscara para me encontrar com o outro. E a gente riscou isso por ser uma coisa snob, elitista, imagina, mas eu acho que aparece agora nós precisamos achar os nossos termos de convivência, de criar consensos, de compreensão, para poder ter confiança, para poder ter empatia, para poder ter fraternidade. Eu acho que esse é o único caminho que nós temos. Eu acho que esse é o nosso dilema. É muito difícil. Tudo isso que você está falando, você fala, o cara está sonhando. Mas a alternativa está dada. Pode ser pior que é o que a gente está fazendo. A alternativa está dada, mas eu acho que esse projeto contribui. Esse projeto é para isso. O que se faz é assim que a gente faz. Não vai ter uma grande lei do apoio fraternal. É ter mais espaço e oportunidade de sermos reflexivos sobre como nós nos sentimos, sobre o que nós pensamos, sobre como nós interagimos, de tirar o que a gente tem de melhor. Tomara que vá por aí. Eu honestamente, acho bem difícil, sou bem pessimista em relação a isso, mas eu acho que mesmo assim a gente tem que ficar empurrando para esse lado. Eu acho que sim, e a ideia que são os pequenos atos, né? Eu acho que ser gentil e civilizado naquele próximo jantar de família faz parte, sabe? No exemplo, ser civilizado com as pessoas próximas é um exemplo, ajuda. Eu acredito nisso também. Eu acredito, eu acho que é por aí que acontece. Mas acredito que vou morrer antes de ver esse lugar aí que você acha que a gente pode chegar. Um pouco como Moisés, assim, né? Se chegar na margem, tá bom, né? Tô vislumbrando a terra prometida. Boa. Valeu. Na tua visão e na visão descolonialista, quem somos nós? Nós somos um ente entre muitos entes que guarda uma determinada e possível universalidade, mas que a gente ainda não entendeu o que ela é. A gente ainda tem que entender muito a nossa diversidade, e é a nossa diversidade com o resto, e aí entra muitas questões das relações de poder, para a gente poder algum dia falar de maneira mais universal quem que são os seres humanos no meio desse mundo todo aí que a gente está aí, muito habitado por muita coisa. Boa! Nós, seres humanos, somos tão incompletos, tão cheios de desejos incompletos e que estamos sempre em busca desses desejos. E precisamos ouvir mais, ver mais o outro, porque não é só os nossos desejos, né? Todo mundo tem desejos, se a gente conseguir juntar todos, a gente talvez seja mais feliz, ou vamos tentar ser mais feliz. Tá bom. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Nós. Pode ser nós humanos, nós brasileiros, nós o que você quiser interpretar. Vou ficar no nós brasileiros, então. Tá bom. Eu acho que nós brasileiros, nesse momento, essa é uma pergunta realmente nada fácil, né? Não, mas é difícil. Eu abraçaria uma parte do que a Lélia está dizendo ali e diria que nós brasileiros temos ainda muita dificuldade de olhar para o nosso próprio quintal e ver de que forma nós nos formamos, de que forma nós nos relacionamos
e de que forma o que nós temos de comum, seja isso uma dimensão simbólica, seja isso uma dimensão material, de recursos, enfim, de que forma esses recursos são proliferados para a maioria, né? Eu acho que a gente tem um problema muito grande aqui de redistribuição simbólica e material, de abrir mão de um pedacinho do seu latifúndio, e eu sempre marcando o simbólico e o material juntos, em função de qualquer coisa nova que venha, né? A gente está o tempo todo tentando retomar aquele antigo, né? E isso é uma coisa... Você acha que isso é específico dos brasileiros? Ou é humano? Não sei te dizer isso com certeza. Possivelmente é humano, mas... possivelmente isso é humano, mas eu acho isso muito visível e muito sensível nos anos mais recentes, né? Porque cada vez que a gente dá um passo, o que acontece? Tem a Nancy Fraser, que eu já citei, que é uma filósofa que eu gosto muito, e ela pensa em um dado momento sobre discursos, né? Os discursos que vão mudar os limites, né, do que é público e do que é privado, num determinado contexto, e os discursos que vão ter que se articular, que não estavam articulados, que estavam implícitos, mas que vão ter que se articular num determinado momento para voltar aquela barreira para aquele lugar. E eu acho que a gente está precisamente nesse momento aqui, já tem alguns anos, né, em que um leve deslocamento numa barreira do que era um assunto público, do que era um assunto privado, foi efetuado, e que a gente está num momento de um discurso reprivatizante muito forte, né? E um discurso que o tempo todo usa da ambiguidade, né? Eu penso muito, por exemplo, quando o vice-presidente disse que o neto dele, se não me engano, era um mulato, eu não lembro qual foi o termo que ele usou, mas ele disse, um mulato bonito, que não existe isso aqui e tal. E o próprio presidente, né, quando ele usa um discurso abertamente racista, depois ele diz, eu não sou racista. E ele usa um discurso abertamente machista, depois ele diz, eu não sou machista. Para mim é muito visível o quanto ali está se repondo uma ambiguidade, né? Porque o nosso lugar de formação em relação a esses eixos de opressão no Brasil é um lugar que se vale da ambiguidade, que não se vale da definição. Que diz, mas quem é branco, mas quem é preto? Ninguém é um, ninguém é outro. Não quero minha filha casada com um homem negro, mas não sou racista. Quer dizer, é um discurso que repõe ambiguidade o tempo todo, né? E eu acho que é particular nosso, do Brasil. Nos assim, Estados Unidos as coisas são mais claras, né? Bastante. Se a gente fizer essa comparação. Bastante. E eu acho que isso é o que nós somos em particular e que está existindo de uma maneira mais forte atualmente, né? Esse lugar de uma ambiguidade que serve para que cada um mantenha ali o seu próprio latifúndio, digamos assim. Tá bom. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Eu estou lendo com os meus alunos agora um filósofo alemão, chama Peter Sloterdijk. Eu não compartilho das ideias dele, mas eu gosto de usar com os meus alunos autores que não necessariamente eu concordo, porque a discussão bacana na sala de aula, né? E aí ele usa não é uma definição exatamente, mas ele usa duas características do humano que eu concordo totalmente. Assim, ele fala, nós somos entes com uma abertura biológica gigantesca, o que faz com que a gente possa ser praticamente tudo, e uma ambivalência moral infindável. Então eu gosto muito dessa definição, assim. Eu acho que isso fala muito da gente, assim. Essa abertura nós temos vinculação com a natureza, mas ao mesmo tempo ela não nos determina e a gente poderia ser qualquer coisa. E essa ambivalência moral, que a gente começou nossa conversa hoje falando sobre isso, então eu acho que somos isso, esses entes. Muito bom. Bom, acho que é um bom momento para eu fazer a pergunta que eu encerro, que é, quem somos nós? Quem você acha que somos nós? Outra pergunta difícil, né, Celso? Assim como da abertura. Então, mas é assim mesmo. As duas mais difíceis é começo e o resto mais ou menos. Já para colocar, já desnortear a gente já de cara e de saída. Né? Olha, eu acho que nós somos parte de uma sociedade fraturada, né? De uma sociedade que, se é fraturada, também transporta essa fratura para dentro da gente. Né? Nós somos pessoas fraturadas, né? Pessoas que vivem entre
da percepção de que, né, de que uma humanidade plena, consciente de si, pode existir, deve existir e existe para algumas pessoas, e a percepção de que essa humanidade plena está longe de poder existir, né? Então, às vezes a gente percebe isso fora das nossas casas, fora dos nossos bairros, né? Às vezes a gente percebe que o que acontece num bairro, né, numa favela, numa comunidade carente, acaba por acontecer ou por reverberar dentro da gente também, né? Uma fratura, a percepção de que existe uma fratura, que essa fratura é só externa, porque eu tenho, sei lá, bens, ou porque eu tenho uma condição de vida mais equilibrada, é uma percepção absolutamente ilusória, né? Então, eu acho que num momento como esse, isso se torna ainda mais evidente, né? Então, enquanto não existir a possibilidade, né, de que esse exercício pleno da humanidade seja minimamente partilhado, né, ou garantido, a gente vai continuar a se perceber como um coletivo pela metade, né, o que é ainda um coletivo por se inventar, né, um coletivo que ainda não conseguiu efetivamente se fazer digno desse nome. Valeu, muito obrigado. Vou fechar. Infelizmente, eu já falei, eu vou ligar para você todo dia para conversar com você, mas o programa vai acabar. A gente já está 1h e pouquinho conversando. Eu fecho sempre com a mesma pergunta. Você escolhe o significado do nós. Quem somos nós? Nós somos uma espécie confusa que deu muita sorte de ter chegado até aqui e que tem a sorte de ainda poder fazer escolhas, boas escolhas, escolhas éticas, escolhas pela vida, vida humana e todas as demais formas de vida. Então ainda temos sorte, porque ainda podemos escolher. Muito bom. Então, com a tua experiência de vida, com o teu conhecimento e etc., quem somos nós? Nós somos esses seres perdidos. Eu acho assim, a gente somos seres com muito potencial, né? Do ponto de vista da inteligência, do ponto de vista das realizações, do ponto de vista das possibilidades, né? Mas a gente, em geral, está sempre muito perdido, né? Nós somos seres perdidos, né? Seres perdidos do ponto de vista do planeta, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da história, né? Mas que está sempre buscando um caminho de se reencontrar, né? De encontrar o caminho certo, de fazer a coisa certa, né? Só que a gente não pode esperar que isso baixe dos céus, né? A gente não pode esperar que isso seja provocado, né? E é nesse sentido que eu volto naquele tema da humanidade, né? O problema não está na humanidade, o problema está com cada um, né? O problema está com cada um, com você mesmo, né? Então eu acho assim, acho que nós somos esses seres perdidos, né? Que tem que se reencontrar, e eu acho que o caminho para se encontrar quem nós somos, né, é mergulhando em si mesmo. E o mergulho em si mesmo só é possível quando você vai em direção ao outro. Pode parecer meio paradoxal isso, mas não tem outro caminho, né? De novo, eu queria citar o Tolstói, né? Num outro livro dele, muito menor que o Guerra e Paz, mas tão bonito quanto, que chama-se Felicidade Conjugal, onde nesse livro ele diz assim: a felicidade só é completa quando ela pode ser compartilhada, né? Então, eu acho que vai muito nesse sentido de que adianta tanta riqueza, de que adianta tanto poder, assim por diante, se você não pode compartilhar isso, né? Então, eu acho que quem somos nós? Somos seres perdidos em busca de nós mesmos. Boa, muito bom. Então é um bom momento para a gente encerrar. Infelizmente, a gente encerra. Sim. Há 1h conversando, por incrível que pareça. Quem somos nós, seres humanos? Eu diria que essa é uma grande questão, né, filosófica. Eu acho que somos seres que a gente tem vivido entre o medo e a esperança, talvez. Eu diria que a esperança de uma coisa, o receio que não dê certo. Eu fico pensando aqui, especulando. Nós somos seres envolvidos em mistério. A gente não sabe como chegou,
não tem certeza disso, tem especulações sobre isso. Agora, eu acho que esse brinde, ou esse presente que é a vida, nós somos seres, temos essa consciência, a gente está nesse presente que é a vida, eu acho que a gente pode optar por inventar. A gente pode optar por inventar uma vida mais brincante, uma vida mais alegre, uma vida que a gente possa viver sem medo, sem ter que ter esperança, porque pode viver numa boa. Então, eu diria assim, definir o humano, né, tem definições inúmeras, né? Desde um ser, um caniço, né, com um pouco de racionalidade, com inconsciente absurdo, né, cheio de demônios, anjos e fantasmas, né? Uma energia, um axé que nasce descontrolado, porque o nosso ori foi feito por divindades que estavam alcoolizadas, né? É um pouco isso que a gente, é um pouco tudo isso, mas que fundamentalmente o ser humano é uma espécie que pode inventar um novo mundo, né? Que pode inventar um novo mundo. Isso é bom. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, que é: quem somos nós, a humanidade, humanos? Pois é, né? Olha, eu não sei quem somos nós. Eu só sei que nós não somos apenas cada um de nós. Por que eu estou falando isso? É porque nesse momento que a gente está vivendo, Celso, eu acho que se a gente abrir mão de uma concepção de sociedade, de grupo, a gente está ferrado. Desculpa usar uma palavra aqui pouco usual no nosso diálogo. Não, pode ser pior que ferrado. Cada um está enfiado aí na sua casa, cada um está lidando com seus problemas, tal. Mas a gente precisa recuperar uma concepção de sociedade. Não é possível que a gente seja capaz de valorizar mais questões materiais, econômicas, do que a sobrevivência dos partícipes dessa sociedade, independentemente da idade deles. Então é isso. Quem somos nós? Eu acho que nós somos sociedade, nós precisamos bancar a ideia dessa sociedade, sem esquecer da nossa individualidade. Mas isso grita para mim todos os dias. Não é possível que as pessoas sejam capazes de pensar exclusivamente na individualidade e abrir mão facilmente de uma concepção de grupo que precisa ser valorizada. Acho eu. Agora eu vou ter que falar isso. Você está velho também, que nem eu. Não é possível. Eu concordo também, mas isso, usando o que você falou, é coisa de velho. Né? Porque é possível, porque as coisas estão acontecendo também, as pessoas estão muito cada um por si. É assustador isso, né? O quanto cada um que se vire, países, pessoas, né? A gente está vendo isso. E realmente, eu estou com a mesma indignação que você. A gente não pode fazer por aí. E talvez estou um pouquinho mais triste que você, porque parece que as coisas estão caminhando por aí. Vamos ver onde que elas vão nos levar, que a gente sobreviva para ver um mundo, em alguns sentidos importantes para nós, um mundo melhor. Porque em algumas coisas ele certamente será melhor, em outras não. A história é assim. Mas que a gente viva para ver, né, Celso? Também, poxa, estamos aqui, né, debatendo, tentando fazer alguma coisinha aí e tal. Vamos que vamos. Tá bom, muito obrigado, viu? No teu ponto de vista, dentro um pouco desse olhar que a gente passou por tudo, da ciência de como, né, de se ela faz bem, faz mal, quando, tudo isso que a gente conversou e do ponto de vista de tudo que você estudou, quem somos nós para você? A pergunta inicial e a final são as mais difíceis, né? Bom, Celso, eu acho que nós somos seres históricos, nós somos sujeitos históricos. Tá? E como seres históricos, nós estamos à mercê de demandas históricas, de situações históricas que muitas vezes explicam ações que o ser humano tem. Né? Então, eu sempre, quando olho, penso no ser humano, e quando penso coisas que fizemos no passado, né, enquanto sociedade, que talvez vamos fazer agora, né, eu sempre tento ponderar por essa perspectiva de sermos seres históricos. Né? O que talvez seja uma certa desculpa para explicar algumas coisas que nem não são tão boas que o ser humano faz, né?
mas nós também somos sujeitos históricos. Nós fazemos a história. A história não é algo, uma instituição, é algo que nós fazemos, que nós vivenciamos, né? Então, sobre essa perspectiva, eu acho que a gente tem também uma força muito grande, né? Acho que a gente tem, o ser humano é um sujeito histórico, ele deve se perceber enquanto sujeito histórico e compreender a força que ele tem em sociedade. Eu acho que seria algo que explicaria um pouco o que somos aí, seres humanos. Nós não somos só animais, né? Nós somos, para além disso, seres sociais, né? Então, eu tento pensar um pouco nesse caminho, alguma coisa nesse sentido também. Muito bom, muito obrigado. Viu? Quem você acha que somos nós? Quem somos nós, seres humanos, ou quem somos nós, brasileiros? Quem somos nós? Você pode interpretar da maneira que você quiser. Legal, Celso. Eu vou falar então, vou interpretar um pouco aqui quem somos nós brasileiros, porque é uma coisa que está mais na minha cabeça e que a gente estava falando até agora. Eu acho que quando a gente pensa nessa palavra brasileiro, nessa condição de ser brasileiro, a gente está falando também de uma coisa muito diferente entre si, né? Será que existe uma unidade entre nós brasileiros? Como é que essa coisa funciona? Será que a gente pode falar também em uma sociedade coesa em vários aspectos? Talvez, quando a gente olha para a nossa história, uma história que passa por diversos problemas, como eu acho que todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, por desigualdade, por escravidão, por injustiça. Quando a gente chega hoje, no século XXI, em 2020, o quanto dessa história que nos constitui como brasileiros também não está imediatamente presente no nosso cotidiano hoje, né? Nas relações que a gente tece hoje uns com os outros, com as pessoas que estão nos comércios, com a nossa família, as relações que a gente tem também com a política, com as pessoas que exercem a política e também com a nossa cultura, né? Então, eu acho que mais do que quem somos nós é o que fomos até agora. E a partir dessa pergunta, o que fomos até agora, a gente vai conseguir pensar um pouco no que a gente quer ser daqui para frente. Boa, gostei, muito bom. Obrigado. Eu acho que nós somos esses seres, ao mesmo tempo, corpóreos, materiais. O vírus e a pandemia estão nos colocando diante disso, mas com alma, espírito, desejos, expectativas, sonhos. E somos, acho que nesse último capítulo do século XX, uma sociedade de seres desejantes desesperadamente tentando reencontrar onde é que está o seu desejo. Isso não é simples, porque isso nos obriga a enfrentar a nossa feiura, a nossa maldade, o nosso vazio. Mas, sem passar por isso, a gente também não vai poder ter um reencontro verdadeiro com quem somos, com quem a gente quer ser. Acho que a gente é uma sociedade que está buscando voltar a poder se perguntar sobre quem a gente quer ser, porque foi isso que foi subtraído da gente nesse último período. Puta, muito bom, adorei. Quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Desse ponto de vista que a gente está falando, obviamente. Então, pegando bem esse impasse, viu, eu acho que, de um lado, né, somos aquela ideia do Polanyi, uma sociedade complexa. Né? O que é isso? De um lado, eu acho que a gente tem um poder de criação, de invenção, a produção, sei lá, de arte, literatura, solidariedade. Quer dizer, a gente tem aspectos, então, a coisa de movimentos sociais, a gente tem, quer dizer, coisas super vibrantes sendo produzidas no cenário atual de pandemia, as pessoas fechadas, coisas super ricas sendo construídas, mas infelizmente a gente tem um poder de destruição que também é poderosíssimo, né? Então, eu acho que é um pouco nesse espírito a gente vive hoje, né? Somos uma sociedade na encruzilhada que precisa definir um pouco o que fazer, né? Do fim de semana até hoje, a gente está vivendo uma coisa de que é amedrontador o que pode ser, né? Qual a sua aposta? Qual você acha que é a decisão que a humanidade vai tomar? Aposta, não vou cobrar depois. Eu esperava que a pandemia fosse suficientemente, quer dizer, um problema suficientemente forte
para esclarecer necessidade de revisão da tomada de rumos. Né? Eu acho que ainda não é. Infelizmente, eu acho que a gente vai possivelmente passar por períodos ainda mais duros no curto espaço de tempo e espero que isso seja suficiente para ter que reverter um pouco o nosso rumo. Eu diria que é isso. Maravilha. Muito obrigado, cara.